Assunto muito importante mesmo, viu, Marina? Olha só, segundo a Organização Mundial do Turismo, esse foi um dos setores comerciais mais afetados pela pandemia. Vamos entender como os empresários e os trabalhadores da área estão se virando para superar essa fase complicada, conversando com o Pablo Zabala, que é vice-presidente da Brastoa, Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Bom dia, Pablo, seja muito bem-vindo. Temos o áudio do Pablo. Acho que a gente está com um problema. Vamos testar agora de novo. Pablo, Pablo, bom dia. Bom dia a todos. Agora sim, te ouvimos bem, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você começasse explicando pra gente qual é o objetivo do trabalho da Brastoa. Ok. Bom, a Brastoa é uma associação, a Associação Brasileira dos Operadores de Turismo, e o nosso objetivo como associação é trabalhar os ambientes, tanto institucionais, né, de relacionamento com as instâncias governamentais, como também de mercadológicas, né, trazer para os associados todas as informações que são importantes para que a gente possa realizar a nossa atividade da melhor forma. E com isso trazer produtos de qualidade para o consumidor, né? Então, os operadores Brastoa são especialistas em destinos e a gente cria experiências, né, sejam elas nacionais ou internacionais, juntando todos os elementos de uma viagem e assim trazendo a tranquilidade e a qualidade que o consumidor espera dentro dessa viagem que ele está sonhando em realizar no futuro. Legal, Pablo. Agora fala um pouquinho pra gente sobre o impacto aí que a pandemia teve, né, no setor de vocês. Com certeza foi um impacto muito grande. Ele foi de imediato, já temos aí mais de um ano de pandemia. Detalhe um pouquinho pra gente sobre esse impacto aí nesse setor. O impacto foi bem grande, né? Como todo mundo sabe, com as paralisações do turismo, seja nacional ou internacional, né? Principalmente por causa do fechamento das fronteiras. Mas a gente já começa a gente sentiu que dentro do que é um panorama mundial, os operadores brasileiros tiveram uma resposta boa, né? Então, assim, enquanto a gente está falando que o mundo parou em 99%, os operadores Brastoas pararam em torno de 74%, então souberam se adaptar rapidamente à realidade e trazer opções de destinos nacionais, enfim, e assim poder manter sua atividade. Mas a gente, claro, tem que reconhecer que o mundo todo está impactado e o turismo junto, né? Certo. E esse trabalho de vocês, né? Essa readaptação para que o mercado não parasse completamente. Como que tem sido? Qual que é a avaliação que você consegue fazer nesse um ano aí em que a gente está vivendo essa pandemia? Então, a nossa readaptação foi identificar como é que era o comportamento do consumidor em cima de todas as informações que estavam sendo vinculadas e dos protocolos de segurança para poder criar novas experiências, né? Então, como a gente tem muito conhecimento dos destinos, das experiências que esses destinos oferecem, a gente pôde adaptar, a grande maioria dos associados se adaptaram ao turismo doméstico e a partir daí houve sim uma atividade econômica dos associados, né? Então foi tudo uma questão de interpretação do momento e adaptação, trazendo aquilo que o consumidor esperava, porque as pessoas querem continuar viajando, querem continuar tendo as experiências dela, e a gente teve que entender esse momento do consumidor. É verdade. Agora, Pablo, é possível traçar aí um comparativo entre 2020 e 2019 com relação ao setor de turismo no Brasil? Acredito eu que tenha tido assim, uma diferença muito grande de um ano para o outro, né? Sim, 2019 era um ano que a gente vinha em plena produção e com isso a gente tinha números expressivos, né? Mas a gente pode dizer que a queda foi uma queda acentuada, né? Mas a gente conseguiu retomar isso agora no final de 2020, já para 2021, a gente conseguiu ver uma tendência de melhora, principalmente voltada aí para o turismo doméstico, né? No segundo semestre, agora que a gente está vivendo uma retomada bastante importante, e para o turismo internacional para 2022. Então a gente traça um paralelo de que a gente realmente só vai voltar a ter números que possam ser comparados a 2019 a partir do final do ano e do começo do ano que vem.
E é possível estimar ali, né, o prejuízo que essa área teve? E em quanto tempo você acredita que tudo vai estar de volta assim ao que era antes, né, em 2019? Porque você mencionou que estava havendo um crescimento e esse crescimento foi barrado por causa da pandemia. Você acha que esse crescimento vai retornar mais forte ainda quando essa pandemia passar? Sim, o que a gente tem sentido é que mês a mês a atividade ela começa a melhorar, né? Então a gente como associação a gente conversa com os nossos associados todos os meses e o que eles indicam é que o mês de março, por exemplo, já foi bem melhor do que o mês de abril. A gente tem aí um crescimento nas vendas da ordem de 80% já entre um mês e outro. Então, com isso, o que a gente vê, a procura do viajante, cresceu bastante o interesse dele, sendo que as viagens internacionais estão tendo um crescimento aí acima de 70% na procura para viagens internacionais, já a partir de, como eu disse, a partir das festas, né, e do começo do ano que vem. Então, a gente está vendo um crescimento gradativo, isso está melhorando bastante o ambiente de negócio e com certeza, a gente acredita que no primeiro semestre, com essa demanda reprimida que existe, com essa vontade das pessoas somente viajarem, ficaram muito tempo, né, presas em casa, enfim, isso vai retomar no primeiro semestre de 2022, a gente vai retomar os mesmos patamares de 2019. Essa é a expectativa do mercado. Certo, Pablo. Agora vamos falar de uma realidade aqui sobre os valores, né? Você acredita, né? E o que já está sendo, né? Você disse aí que as pessoas já estão se preparando para voltar a viajar em 2022, principalmente as internacionais, né? Eu acho que todo viajante aí vai ficar preocupado em relação eles vão querer tirar aquele atraso, né? Vai ser muito mais caro viajar. Isso deve acontecer mesmo? Esses valores aí devem assustar os viajantes ou não? Vai ser uma retomada aí tranquila que as pessoas vão conseguir realmente poder voltar a viajar com tranquilidade? Eu acredito que vai ser uma retomada tranquila, porque existe oferta e demanda e a concorrência ela dita, né, essa oferta, e com isso o próprio operador e os destinos turísticos eles estão mais preocupados em captar e voltar a ter uma movimentação, né? movimentação econômica, né? Então isso tudo vai fazer com que os preços fiquem estabilizados. Então, assim, eu não acredito que exista uma tentativa de recuperação do que foi perdido em termos econômicos, mas sim de uma retomada mais rápida para que a atividade econômica seja mais aqueça mais rápido. Pablo, o governo, né, o Ministério do Turismo, tem desempenhado ações para ajudar os profissionais da área do turismo? Como você avalia a atuação do governo, do poder público, para ajudar os profissionais dessa área? Bom, como poder público, como Estado, né, acho que as medidas foram ajudaram bastante a todos os trabalhadores em geral, a economia em geral. Para o turismo, para a nossa atividade, talvez um acesso mais rápido, mais facilitado a linhas de crédito pudessem ter funcionado um pouco melhor, com mais velocidade, como sendo mais efetivos. Então, eu acredito que a gente deveria olhar um pouquinho sobre essas linhas de crédito que foram bastante difíceis de conseguir, né? Um trabalho maior nisso teria ajudado mais o setor privado e principalmente os operadores de turismo. Certo. Pablo, falando um pouquinho agora também das empresas aéreas, né, que eu acho que estão completamente ligadas aí à questão do turismo, elas também sofreram bastante, né, ainda estão sofrendo, eu acho que com a diminuição aí, claro, das viagens. Como que o senhor vê essa retomada também? A gente já está vendo uma normalidade ou não? Ainda está muito abaixo do esperado? A gente vê sim uma retomada, né? Os aéreos estão começando, mas a nível nacional e a nível internacional ainda existem bastantes questões relacionadas aos protocolos de segurança que têm que ser respondidas, né? Mas a gente vê que as companhias e as associações desse setor estão se movimentando também muito rápido e de maneira muito eficaz para que quando, né, as fronteiras estejam totalmente abertas, esse setor também retome de uma forma gradativa
mais bem consistente. Então, o que a gente vê é que, sim, as aéreas também foram bem impactadas, mas que elas estão bem preparadas para esse momento de retorno e o turista vai começar a viajar. Isso é uma certeza que a gente tem. A gente está num momento de um pouco de ainda espera de alguns ajustes finais, né, sobre a vacinação, a velocidade da vacinação e como esses protocolos e certificados internacionais vão ser feitos, mas as aéreas, elas sim também vão ter uma retomada junto com todo o setor turístico. Os profissionais aí da área do turismo, eles estão sendo amparados com relação à questão da vacinação? Essa é uma preocupação de vocês? Garantir que as pessoas estejam imunizadas, porque a gente sabe, né, que os profissionais dessa área, elas têm contato com gente de todos os lugares, né? Sim, existe sim uma preocupação e existiram algumas ações voltadas para que o setor tivesse alguma prioridade, mas acho que ficou muito mais em cima do Plano Nacional de Vacinação como os setores prioritários. Mas sim, o setor de serviços, ele passa por essa avaliação, porque o serviço é feito de pessoas e as pessoas precisam estarem seguras de poder exercer o seu trabalho e também de poderem consumir aqueles serviços, né? Então, acredito que sim, existe essa preocupação, mas outros serviços prioritários foram colocados em perspectiva e provavelmente o turismo vai ser o próximo, se isso for necessário, porque a grande parte da população ativa está chegando já aí na primeira dose, pelo menos em algumas capitais. Então, tudo isso, acho que o caminho mais correto é realmente vacina para todo mundo, né? Ter uma vacinação mais ampla e em vez de você olhar setorizado. A questão da setorização dos serviços essenciais já foi prevista e está sendo cumprida. Com certeza. Pablo, agora fala um pouquinho pra gente sobre aquele pessoal, né, que tinha comprado pacotes turísticos, né, e que teve que cancelar ou então teve que adiar. Eu conheço gente que já adiou viagem pela terceira vez. Isso realmente teve que acontecer muito. E essas remarcações, como é que tem sido isso? Tem alguma dificuldade para o turista, para as empresas? Como é que isso tem acontecido? Isso é uma preocupação que todos têm, mas acho que o consumidor ele pode ficar tranquilo que as empresas estão bem preparadas para poderem negociar e trazer soluções. Então, no âmbito da Abrastoa, os operadores tiveram que falar muito com seus clientes, entender o momento deles, explicar também que a situação é difícil para a economia mundial e nacional em geral, e com essas conversas a gente sempre conseguiu trazer as melhores soluções para todo mundo. Então, assim, foram feitos sim remarcações, foram feitas adaptações nas viagens, alguns destinos que as pessoas queriam visitar, talvez agora queiram visitar outros, e com isso também existem conversações de remarcação de destinos também, mas não vejo a dificuldade do consumidor em conseguir remarcar suas viagens e conseguir realizar o seu sonho para o futuro. Se tiver que, agora já não está vendo mais tantas remarcações, isso foi realmente o ano passado, a gente teve essa questão mais presente, agora a gente já está vendo uma definição do próprio consumidor que já está olhando, né, para aquelas datas que eu mencionei, né, final do ano, começo do ano que vem, 2022, que são datas que a gente já está vendo uma certa normalidade nos serviços, tanto nacionais quanto internacionais. Então, existe sim a possibilidade que tenham que remarcar, mas eu acredito que vai ser bem tranquilo para o consumidor poder pedir essas remarcações e do âmbito das empresas de, né, poder atendê-los de forma que todo mundo fique contente. Então, tudo isso vai ser bem tranquilo. Foi um momento um pouco mais agitado, digamos assim, para todo mundo se adaptar, né? Mas agora já está mais tranquilo e as pessoas vão poder fazer sem problemas. Cada empresa tem aí uma autonomia para negociar junto ao cliente ou existe alguma regulamentação que é padronizada para todo mundo? Existiram MPs que tratavam da questão de reembolsos, e isso foi regulamentado pelo governo e foi colocado de forma que o consumidor e a iniciativa privada pudessem dialogar de forma correta e atendendo às expectativas dos dois lados, mas passa muito pela
pela conversa mesmo individual, né, de cada cliente com o seu fornecedor e assim poder fazer os ajustes. Mas existe sim uma regulamentação, né, e existe também os órgãos de defesa do consumidor que garantem direitos, né, tanto direitos e deveres, e isso ajuda bastante. Certo. Pablo, vamos falar um pouquinho sobre dicas, então, para o pessoal que quer voltar a viajar, principalmente depois que essa vacinação estiver realmente mais efetivada, né? A gente acredita aí que outubro, novembro esteja uma situação mais tranquila, pelo menos são as previsões, a gente gostaria que se acelerasse mais, né? Mas por enquanto ainda é essa previsão. E aí, a pessoa, ela deve já se programar agora, tem como fazer essa programação e é aconselhável, inclusive, fazer essa programação já agora com antecedência? Sim, é bem aconselhável fazer isso. Normalmente, o brasileiro ele começa a se programar com 3 meses de antecedência, né? Mas a gente está vendo uma tendência de se programarem aí com 6 meses de antecedência ou mais, principalmente para viagens internacionais. Mesmo porque, como o mundo inteiro parou de consumir viagens, agora todo mundo vai voltar a consumir. Os destinos já começam a ver essa retomada e já começam a ter um fluxo grande de turistas previstos, né, chegando aí nos destinos. Então, isso requer que, com mais antecedência, que se olhe com mais cuidado a questão dos voos, da documentação que precisa e tudo mais. Então, assim, quanto mais antecedência, melhor. E eu acho que agora é o momento de começar a olhar a sua viagem, é o momento de começar a programar, de já ver como é que vai ser feita toda a parte de negociação, né, de facilitação dos pagamentos e envolver, porque quando você entra numa viagem, né, quando você começa a sonhar nessa viagem e já compra a sua viagem, reserva, já vai atrás do seu serviço, você automaticamente começa a sonhar com isso, né? E você já começa a viajar desde já. Então, eu acho que é um bom momento, sim, para programar a sua viagem já para o final do ano e para o ano que vem. Tá ótimo, então. Pablo Zabala, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por falar com a gente, né, sobre esse assunto que é tão importante. O pessoal tá sentindo falta, sim, de viajar. Inclusive a gente aqui, né, Marina? A gente sente muita falta de passear, mas a gente sabe que tudo tem a hora, né? A gente vai se organizando, sim. E essa preparação que você mencionou aí é fundamental. Obrigado, viu, pela conversa, por esclarecer todas essas nossas dúvidas. Muito obrigado. Bom dia a todos.